Boa noite, irmãos. Tudo bom com vocês? Bom estar aqui com vocês. Quando eu estava aqui, irmãos, e o louvor, e a pastora Veve cantando, cara, e aquele negócio, eu falei, cara, eu não sei porque que eu saí, cara. Foi o que eu estava com a cabeça, cara. Ainda tem até agora banner para dar carona. Eu falei, não, cara, agora que eu... Isso é uma bênção, irmãos. Bom estar aqui com vocês. Vim aqui repartir um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Queria pedir para vocês abrirem lá no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Esse é um texto que Deus tem falado muito comigo, irmãos. Ele é um texto longo, irmãos, e quando Jesus trouxe, então, esse texto aqui, ele contou 3 parábolas que se referiam à mesma coisa, ao mesmo assunto, mas eu queria ler com vocês hoje só o começo ali, e conversar sobre isso. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Amém, irmãos? Senhor Jesus, quero orar ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha ministrar o nosso coração, na nossa vida. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Nós precisamos de uma direção do Senhor. Nós precisamos que o Senhor mexa conosco. Nós precisamos que o Senhor nos transpasse com a tua palavra, meu Deus, a tal ponto que nos leve, meu Deus, a tomar decisões, a viver de outra maneira, a ser sacudido, meu Deus. Por isso quero pedir ao Senhor, meu Deus, faça isso nessa noite. Espírito de Deus, tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade para ministrar. Não encontre em nós um coração distraído, um coração resistente, um coração apático, mas Deus, como aquele etíope, meu Deus, que escutou Felipe, meu Deus, com o coração aberto, meu Deus, que não precisou outra conversa, uma só já resolveu. Que seja assim conosco essa noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, queria, irmãos, talvez por ser a minha realidade hoje, né? Então a gente foi lá para Santa Fé, e eu, de alguma maneira, irmãos, Jesus ministrou alguma coisa no meu coração enquanto eu dirigia, um dia que eu levei o Arthurzinho para a creche, e aí eu falei uma coisa para Jesus, falei, Jesus, então beleza, se é isso que o Senhor espera de mim, dessa igreja, desse povo que a gente faça, então eu quero te pedir uma coisa, que o Senhor confirme isso. Meus livros estavam no chão, assim, irmãos, na sala lá, numa sala que tem, estava no chão, e eu falei, que alguém de algum lugar me dê uma estantezinha para mim pôr meus livros, e eu não vou pedir, Jesus. E aí, irmãos, coisa interessante, porque eu procurei casa naquele bairro muitas vezes, assim, irmãos, logo que a gente foi para lá. E esse dia eu fui num vizinho na frente da igreja, o pastor Nel foi lá, né, pastor, na frente da igreja, e tinha uma casa assim que não dava para ver. E ele me levou para dentro dessa casa, falou, está aqui, essa aqui é a casa para alugar, tal, né? E aí, olha que coisa interessante, irmãos, a casa inteira vazia, só tinha um móvel dentro da casa, irmãos. Um móvel dentro da casa. O senhor, esse móvel está aqui, o antigo cara ficou me devendo 5 aluguel e deixou isso aí, leva para você. E aí, irmãos, então, tem a ver com esse texto aqui, que de alguma maneira, então, todos esses dias eu tenho colocado os olhos nele, então eu queria repartir um pouquinho dele com vocês, tá bom? Então, a primeira coisa, irmãos, que Jesus ministrou no meu coração é sobre uma vida, diga assim, uma vida. Então, a mensagem toda, irmãos, tem a ver com uma vida, uma mensagem e um meio. Diga assim, uma vida, uma mensagem e um meio. Amém, irmãos? E aqui diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Jesus, irmãos, com seu modo de viver, atraía as pessoas, e as pessoas queriam estar perto dele, irmãos. Quando o texto aqui diz assim, que publicanos e pecadores estavam interrompendo, irmãos, a sua vida para ouvir Jesus, isso é muito poderoso, sabe por quê, irmãos? Porque os pecadores, assim chamados na Bíblia, eram pessoas que declaradamente, eles deixavam declarado que eles não iam guardar os mandamentos de Deus, que eles não iam na sinagoga,
que eles não iam no templo, eles, de maneira declarada, eram pessoas que diziam, nós não queremos esse negócio de religião, nós queremos viver do nosso jeito, da nossa forma, essas coisas não nos atraem, não nos chama atenção, isso aí, olhando aí, é tudo fardo e tal, nós não queremos esse negócio. Olha que coisa poderosa, irmãos. E os publicanos, irmãos, eram pessoas que eles estavam na mesma linha, para os judeus, na mesma linha das meretrizes, eles eram tidos no mesmo naipe. Eram judeus que, de alguma maneira, se corromperam e estavam extorquindo o seu próprio povo. Eles jamais entrariam numa sinagoga, eles jamais entrariam no templo, mesmo que quisessem, irmãos, seriam barrados na porta. Mas o texto está dizendo, irmãos, que essas pessoas estavam indo até Jesus para escutar ele. E, irmãos, nos nossos dias, irmãos, que nós não precisamos saber nada da vida da pessoa e nós escutamos ela. É nós que pagamos uma fortuna para escutar Pablo Marçal sem saber nem de onde veio. Mas, irmãos, nos tempos bíblicos, as pessoas só davam atenção a pessoas que tinham uma vida condizente com aquilo que falavam. Não era qualquer pessoa que ensinava, que ministrava, que as pessoas davam ouvido, irmãos. Não era. Mas sabe o que é poderoso? Que Jesus, irmãos, estava vivendo uma vida tão valiosa, tão preciosa, tão cheia de Deus, tão cheia de graça, tão cheia de bondade, tão cheia de amor, tão diferente da religião da época, transpassando todos os muros, irmãos, que a religião ergueu, formou, colocou, ele meteu o pé em todos eles, ele se envolvia com as crianças, ele comia com os pecadores, irmãos, era uma coisa fantástica, irmãos. Ele amava, irmãos, todo mundo, irmãos, da mesma maneira, independente de se era romano, se era grego, quem era. Os judeus queriam escutar, ele falava, os gregos vinham lá para falar com ele, ele falava. E por que, irmãos? Por que as pessoas queriam tanto ouvir Jesus? Porque viam em Jesus mais do que viam nos fariseus, nos escribas e nos mestres da lei. Porque os mestres da lei, os escribas, os fariseus, eles tinham uma mensagem que muitas vezes era a mesma que Jesus levava, porque era a mesma Bíblia, mas não tinha uma vida condizente com aquilo. Se eu e você, irmãos, somos discípulos de Jesus, fomos chamados para pregar o Evangelho, irmãos, e fazer Jesus conhecido às pessoas, uma das coisas que pode deixar mais fácil isso, ou deixar mais difícil, é a nossa vida, é a maneira que a gente vive, é a maneira que a gente se porta, é o que a gente faz, é como a gente leva as coisas. Isso, irmãos, a nossa vida pode ser um imã, irmãos, que atrai pessoas, ou um imã que repele pessoas. Eu me lembro uma vez, irmãos, coisa maravilhosa também, é você pregar em outro lugar que as pessoas não te conhecem. A do Hulk, irmãos, eu já contei, irmãos, como se fosse a primeira vez, cara. Mas, irmãos, eu estava um dia trabalhando com meu pai, e chegou um rapaz, esse rapaz conversando com todo mundo, fazendo gracinha do jeito que o mundo faz. E aí eu lembro que eu cheguei perto dele, passou uma moça bonita, irmãos, assim na rua, e esse homem olhou para mim e falou, ó, né? E aí eu lembro que eu fiz, aquela cara de crente para ele, assim, ó, mano, né? Você acredita, pastora Veve, que esse cara na hora, irmãos, eu também sou cristão, e ele começou a descorrer uma mensagem de Ezequiel, irmãos, de maneira, mas pensa numa coisa profunda. Eu falei, cara do céu, que pena que ele é adulto de coração, porque o resto, de alguma maneira, irmãos, tinha uma mensagem poderosa, sabia um negócio profundo, irmãos, mas isso precisa ministrar algo no nosso coração, irmãos. Nós precisamos olhar para a nossa vida, para como a gente está vivendo, e ver, irmãos, que tipo de vida é essa. Por quê? Porque, irmãos, se a nossa vida, de alguma maneira, tem repelido as pessoas, ao invés de ajuntar, a gente está espalhando, ao invés de somar, nós estamos complicando a coisa, irmãos. Pode ser, irmãos, que a gente tenha a Bíblia de crente, a roupa de crente, mas o coração ainda não. Pode ser, irmãos, que de alguma maneira, a gente, talvez, irmãos, não nasceu de novo. E isso é muito sério.
Porque às vezes eu quero dar fruto, irmãos, que eu nunca vou conseguir dar, porque a minha natureza não mudou. Então laranja, irmãos, não dá maçã. Então eu preciso olhar para dentro de mim, olhar para a vida que eu estou levando, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu desejo, irmãos, que eu quero, que eu almejo, e olhar se eu fui realmente transpassado pela palavra de Cristo, se ela realmente me mudou. Se eu realmente, irmãos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, era uma antes e outra depois. Isso é muito sério, irmãos. Isso é questão de vida eterna. Entenda uma coisa, o apóstolo Paulo achava que era crente, irmãos, por anos. Por anos, o apóstolo Paulo achava que estava servindo a Deus, e da melhor maneira possível, irmãos. Mas quando ele se deparou com Jesus Cristo de maneira verdadeira e genuína, irmãos, a Bíblia diz que tudo que ele tinha por ganho, ele reputou por perda. E ele deixou aquela capa de religioso, irmãos. E essa capa de religioso, irmãos, colocava ele num pedestal, colocava ele diante de homens, colocava ele na sinagoga, no templo, colocou ele no caminho top das galáxias, irmãos. Mas a capa de um coração regenerado trouxe para ele pedra, trouxe para ele prisão, trouxe para ele muita coisa, irmãos. Segunda coisa, irmãos, que eu preciso pensar sobre a minha vida é, talvez eu nasci de novo. Isso já é fantástico, maravilhoso, mas talvez eu estou vivendo como um cristão carnal. Um cristão, irmãos, que não de alguma maneira tem vivido, irmãos, guiado pelo Espírito, irmãos, conduzido pelo Espírito Santo, cheio de amor, de graça, de paz, de alegria. Leia lá Gálatas capítulo 5, às vezes eu tenho sido um cristão, irmãos, que briga, que contente, toda hora deu um burburinho, ele está no meio, deu uma revolta na empresa, ele é um dos caras. Entenda, irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse no Sermão da Montanha, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E irmãos, o sal, ele é coisa fantástica, ele ele impedia a carne de apodrecer. Irmão, se eu e você, lá onde a gente está trabalhando, onde a gente está vivendo, os caras estão falando palavrão, falando um monte de coisa errada, e a gente chega e os caras não param de falar, irmãos, não está impedindo o negócio, irmãos, não está impedindo o pecado de progredir, irmãos, a gente não está sendo esse sal todo. Todo discípulo de Jesus, irmãos, não vai ser, o texto diz, é luz do mundo e sal da terra. Ele não consegue não ser, entenda isso. Então diga-se comigo, uma vida. Uma vida, irmãos. Uma vida. Enquanto eu vou me achando, irmãos, vá pensando que tipo de vida, né, cada um de nós tem levado. A segunda coisa, irmãos, tem a ver então com a mensagem. Jesus tinha uma vida, irmãos, extraordinária, impactante, poderosa e que facilitava a sua mensagem. Facilitava, irmãos. E, irmãos, um dos motivos das pessoas irem até ele era para escutar Jesus falar, o que deveria ser uma coisa extraordinária, não é, irmãos? Escutar Jesus falar, irmãos. Escutar Jesus falar. Ainda bem que ele está vivo e continua falando, né, irmãos? Me impressiona, irmãos, o preço que as pessoas pagam para ouvir alguém. Você já parou para pensar que a rainha de Sabá, é Sabá, né, pastor? Viajou de tão longe, irmãos, para escutar Salomão falar? Quantos quilômetros essa mulher andou, irmãos? Porque ouviu da fama e da sabedoria desse homem e foi lá. Ah, mas era Salomão, um homem rico. Então tá bom, irmãos. A Bíblia diz que pessoas, irmãos, iam no deserto, irmãos, no deserto, para escutar um homem falar que nunca realizou um milagre, João Batista. E chegavam lá, Mateus, ó que coisa poderosa, chegavam lá para escutar o cara, o que ouviu? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto de arrependimento.
Irmãos do céu, cara, pensa nisso, cara. Nicodemos colocou toda a sua reputação em jogo, irmãos, para ouvir Jesus falar. Foi de noite, cara, para escutar ele falar. Cara, eu sei que você é mestre de Israel, não pode alguém fazer o que você faz e não vim de Deus, fala alguma coisa para mim aí. E o texto vai dizer aqui, irmãos, o texto vai dizer aqui que publicanos e pecadores estavam indo ouvir Jesus falar, irmãos. E aí eu fiquei pensando, o que Jesus falava, né, irmãos? Até os gregos uma vez chegaram para os discípulos, ó, viemos falar com Jesus. Aí André já organizou um negócio e levou eles lá. Todo mundo queria ouvir Jesus falar. O que ele falava? Já parou para pensar, Rico, o que Jesus falava? Aí, irmãos, eu fui ver o que Jesus falava, irmãos. Quando ele tinha 12 anos, você não vai acreditar do que ele falava, da Bíblia. E aí, irmãos, quando ele se depara lá na tentação, cara, e o diabo fala alguma coisa para ele, ele não diz assim, eu acho, eu penso, eu imagino, o que ele fala? Está escrito. Cara, o que ele falava para o diabo, cara? Da Bíblia. Quando ele se reunia ali com os discípulos, irmãos, você vai ver toda hora, irmãos, ele usando o exemplo de Jonas com os fariseus, ele falava, aí, primeira pregação de Jesus numa sinagoga, ele abre o que, irmãos? A Bíblia, no livro de Isaías, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, põe em liberdade os cativos. Irmãos, olha que coisa poderosa, irmãos. Aí Jesus morreu, irmãos. 2 discípulos tristes indo para Emaús. E aí quem que aparece para eles? Jesus, irmãos. E Jesus ressuscitado agora, cara. E sabe do que ele falava? Ele fala, ô, seus capial mesmo. Vocês não escutaram o que diz, o que a Bíblia diz? E começando por Moisés e pelos profetas, começou a explicar que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar, irmãos. Olha que coisa poderosa, irmãos. O que Jesus falava? Qual que era a mensagem dele? O que ele falava com as pessoas? Da Bíblia. Tem discípulo de Jesus, irmãos? Então eu e você precisamos, irmãos, sem inventar a roda, irmãos, falar da mesma coisa que ele falou, irmãos, falar das Escrituras, falar da palavra de Deus. E olha que coisa poderosa, a Bíblia diz que ele não falava como os escribas e fariseus, porque falava como alguém que tem autoridade. Sabe por que ele tinha autoridade? Porque os fariseus falavam da Bíblia tanto quanto Jesus, mas não tinha uma vida, irmãos, que condizia. Por que era cheio de autoridade? Porque a vida dele era impregnada, ele era uma Bíblia ambulante, irmãos. Eu e você fomos chamados por Deus, irmãos, para levar uma mensagem, para pregar o Evangelho, para anunciar, irmãos, a palavra de Deus às pessoas. Como faremos isso, irmãos, se a gente estiver vazio das Escrituras, vazio da palavra de Deus? Como que a gente vai fazer isso, irmãos, se de alguma maneira a gente despreza o livro mais precioso que alguém pode ler? A gente não pode, irmãos, de alguma maneira, deixar de comer esse rolo, deixar de se alimentar dele. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, irmãos. E o Espírito usa o que, irmãos? A palavra de Deus. Mas que coisa interessante, irmãos. A palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. E às vezes o Espírito Santo, irmãos, procura a palavra dele dentro de nós, irmãos. E a hora que sai um canivetinho, irmãos. Uma mensagem, diga assim, uma mensagem. Uma mensagem, irmãos. Uma mensagem. Se Jesus, João, os apóstolos falavam da Bíblia, irmãos, por que nós vamos falar de outra coisa? As pessoas serão salvas, irmãos, por ouvir uma mensagem. A Bíblia diz assim, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação, irmãos. E irmãos, olha que coisa interessante.
A Bíblia fala de muitas coisas, e de coisas fantásticas, coisas extraordinárias. Mas, irmãos, o mais importante de se conhecer sobre as Escrituras, irmãos, tem a ver, irmãos, com o plano de salvação, aquilo que Deus fez por intermédio de Cristo para salvar eu e você. Por quê? Porque senão nós vamos se reunir com as pessoas para falar se vinho pode ou não pode. Senão nós vamos se reunir, irmãos, com as pessoas, irmãos, para entrar em temas. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, irmãos: Timóteo, foge das questões que traz problema. Foge daquilo que traz mais controvérsia do que edificação. Fala daquilo que edifica, daquilo que constrói, daquilo que vai ser proveitoso para as pessoas. Amém, irmãos? E aí, irmãos, então Jesus tinha uma vida, uma mensagem, e agora eu queria falar uma coisa muito importante, irmãos. Você já tem uma vida, agora você já sabe aonde achar essa mensagem, irmãos, agora você precisa de um meio para fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou para a prática? Como é que eu vou sair como um mendigo que achou comida, né, dizendo para os outros mendigos aonde que tem? É ou não é, irmãos? Nós precisamos de um meio. E sabe quem que revela esse meio, irmãos? Os escribas e fariseus. Olha o que eles falam. Ele come com publicanos e pecadores. Olha o meio de Jesus, irmãos. Jesus de maneira proposital, pensada, arquitetada, comia com as pessoas e que qualquer uma delas. Jesus estava sentando e comendo com os pecadores, por isso que causou tanta repugna nos religiosos da época. Eles não faziam isso, irmão, isso aí para eles era a abominação ao Senhor. Jesus, de maneira proposital, irmãos, ele ia na casa das pessoas, as pessoas iam na casa dele a tal ponto que os caras estouravam até telhado, irmãos. Imagine, pastor Tiago, os caras entrando pelo telhado da nossa casa. Será que sai Bíblia ou chumbo? Olha que coisa poderosa, irmãos. Jesus está passando, e tem um cara desejoso, irmãos, de conhecer ele, mas ele é publicano, ele não pode. E aí ele sobe numa árvore, irmãos, e aí o que Jesus fala? Ô Zaqueu, desce, vou na tua casa. Irmãos, pensa os religiosos lá fora. Eu não acredito que ele está fazendo isso. Eu não acredito que ele está comendo. Esse cara defrauda. Pensa nisso, irmãos. Jesus estava despido, irmãos, de toda e qualquer religiosidade e preocupação com a reputação própria. O que ele queria mesmo, irmãos, era fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, irmãos. Tanto é que essa parábola inteira, se você ler ela, é Jesus falando para os fariseus: cara, vocês não se alegram com a alegria do Pai. Vocês deviam estar felizes porque tem pecadores sendo salvos e vocês não se alegram. Vocês são aquele filho que fica lá fora, se achando os bambambam, e bravo porque o outro foi salvo. É isso, irmãos, essa história inteira é isso. É Jesus dizendo: ó, vocês não nasceram de novo, porque vocês não se alegram com o que Deus se alegra. Você não se envolve com o que Deus quer que você se envolve. É Jesus falando para eles isso, irmãos. Um meio, irmãos. E nós precisamos pensar, irmãos. A Bíblia diz de uma mulher, irmãos, que era costureira. Costureira, irmãos. E ela era tão... Ela disponibilizava aquilo que fazia de maneira tão nobre, valiosa e preciosa, irmãos, que ela usava o que fazia para alcançar pessoas, irmãos. E quando ela morre, em vez da turma buscar Pedro para fazer o velório, eles buscam Pedro para ressuscitar ela, e falam: não, ela não pode partir, nós precisamos dela. E quando o Pedro está chegando, as mulheres estão com os vestidos na mão, dizendo: olha o que ela fez. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Ela achou um meio de, através do seu serviço, do seu trabalho, abençoar e falar de Deus para as pessoas. Que meio você vai usar? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Irmãos, esses dias, deixa eu tomar uma aguinha, irmãos, aqui. Enquanto isso você pensa, reflete, irmãos.
Esses dias, irmãos, eu falei, vou sair falar de Jesus na rua. E aí peguei o meu jugo, né, irmãos? O meu jugo, cara, aquele jugo lá. E aí eu peguei o jugo, irmãos, e eu andei com aquele negócio na rua, estava pesado já, irmãos, e eu, cara, não achava gente. Aí tinha uma senhora juntando terra, assim, e eu cheguei e a senhora poderia me escutar um instante? E ela, vai demorar? Eu falei, não, é 5 minutinhos, eu converso com a senhora. Aí ela fez, sabe, cara, ela fez canchada igual, pode falar. E aí eu comecei, porque desse lado tinha um boi mais velho, desse lado, e eu falando de Jesus para ela, irmãos. E aí eu terminei, ela não deu muita pitanga para mim, irmãos. E aí eu falei assim, agora que eu terminei, eu peguei o jugo, encostei no cantinho, agora eu vou carregar um balde por cada minuto que a senhora me escutou. E aí catei o baldinho da mão dela e jogar terra, né, irmãos? E aí aquela senhorinha mudou. Nossa! E o senhor sai sempre com esse negócio para falar de Deus? Eu falei, às vezes eu saio. Nossa, que legal, né? E mas pode deixar. E eu falei, daí tinha umas pedronas pesadas, irmãos, lá. Eu falei, não, deixa eu levar essas pedras para a senhora, irmãos. E olha que coisa fantástica. Chegou o filho dela numa cadeira de roda, assim. E ela, moço, aquilo que você falou para mim, você pode falar para o meu filho também? Eu falei, cara do céu, cara. Ela não queria me escutar, cara, mas agora está me escutando, cara. Por quê, irmãos? Porque o serviço abre porta. Porque o fazer algo por alguém vai proporcionar, irmãos, uma porta aberta. Irmão do céu, se uma rainha veio de tão longe para escutar Salomão, as pessoas iam até o deserto para escutar João Batista falar, irmãos, será que nem os vizinhos, irmãos, não conseguem escutar nós? Será que as pessoas de perto, irmãos, se a gente fizer um jardim delas, não vão dar um ouvidinho para nós, irmãos? Plano estratégico, comprei uma roçadeira, cara. Comprei, irmãos. Comprei uma roçadeira. E agora, irmãos, você vai ver, irmãos. Vou fazer o jardim, irmãos. E eu daí quero ver ele falar não, irmão. Mas de alguma maneira, irmãos, como discípulos de Jesus, que lá no primeiro século, com seus desafios, com seu tempo, tiveram que pensar em como fazer Jesus conhecido. Como Lutero, irmãos, como Calvino, como Spurgeon e tantos outros, no seu tempo, na sua época, irmãos, precisaram pensar em como levar essa mensagem. Porque existia o tempo onde era normal as pessoas irem para a igreja para escutarem Deus, mesmo quem bebia, mesmo, é ou não é, pastor? Todo mundo ia para a igreja, irmãos. John Bunyan, ele ia na igreja sempre, irmãos, e ele vai falar, ele se intitula o principal dos pecadores. E ele diz que se converte, porque ele começou a pensar sobre morrer, e aí na igreja tinha um sino grandão, e ele começou a olhar para aquele sino e pensou, e se esse sino cair na minha cabeça? E aquilo foi tão impactante que ele mudou de banco. E aí ele falou, e se esse sino cai, bate e repica e pega em mim? Então, irmãos, quando há uma mensagem pregada para muitas pessoas, com certeza vão ser mexidas. Mas a grande verdade é que, infelizmente, né, irmãos, nos nossos dias, o cristianismo que a gente tem vivido ou visto, não tem, assim, trazido tanto crédito para nós. Não tem, assim, facilitado reunir tanta gente, irmãos, para pregar as Escrituras. Então, irmãos, talvez seja a hora de cada um de nós entender o seu papel onde está inserido. Cada um de nós, irmãos, tem um vizinho, tem um colega de trabalho. Cada um de nós, irmãos, tem uma senhorinha perto de casa. Cada um de nós, irmãos, tem alguém que pode escolher, irmãos, de maneira premeditada. Eu vou amar essa pessoa, eu vou guiar minha vida em direção a ela para proporcionar, no mínimo, uma oportunidade para falar para ela. Uma vida, uma mensagem e um meio. Amém, irmãos? Queria orar com você sobre isso. Queria orar com você sobre isso. Independente do que você é, do que você tem, do que você faz.
mas aquilo que a gente possui, irmãos, são dotes, são dons e talentos que Deus nos deu, irmãos, e não é só para ganhar dinheiro, irmãos, entenda isso, não é só para ficar rico, não é só para fazer o pé de meia, irmãos. Por isso que Jesus falou assim sobre plantar coisas que vão perdurar pela vida eterna. Isso tem a ver com pessoas.